Olá! Hoje vamos estudar um pouco sobre o Livro dos Espíritos a partir da pergunta 658. É sobre a prece. Todos nós temos momentos da nossa vida em que nós nos lembramos um pouco mais de orar. Normalmente, quando nos deparamos com algum problema da vida, com alguma dificuldade, então a oração parece que se faz mais presente. Porém, nós precisamos aprender um pouco mais como que a prece agrada a Deus. Sempre que nós oramos, nós vamos agradar a Deus. No entanto, é necessário também que façamos uma compreensão maior sobre como nós podemos pensar ou de que maneira nós podemos orar. Então, a prece, quando ela é dita com fé, com fervor, com sinceridade, agrada a Deus. Mas nós podemos imaginar, refletir como é que uma pessoa que é orgulhosa, egoísta, ao se posicionar em prece, fazendo pedidos, será que esta prece será agradável a Deus? Bom, quando houver um verdadeiro arrependimento, quando houver a manifestação humilde da pessoa, ao perceber os erros cometidos e então se colocar em prece, pedindo auxílio, mas não mais de uma forma egoísta, pedindo apenas a si mesmo, aí nós podemos entender que esta prece será agradável a Deus. E na pergunta 659, pergunta assim: qual o caráter geral da prece? Então, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar em Deus, pensar nele, é aproximarmos-nos dele. Orar a Deus é nos colocar em comunicação com ele. Pela prece nós podemos louvar, nós podemos pedir e nós podemos agradecer. Então, vamos lembrando que o Pai Nosso começa: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que é isso? É o louvor a Deus. Estas palavras já vão dizendo o quanto que nós podemos louvar a Deus. Depois vai entrando aos pedidos, né? E nós vamos pensar que a prece, como ela é tão aconselhada, e se fala tanto da força da prece, se fala tanto de que quando estamos com alguma dificuldade, algum sofrimento, devemos parar tudo que estamos fazendo e ir orar. A prece, somente orar, pode nos tornar melhores? Pode sim, porque nós, no momento em que nós escolhemos orar, ao invés de escolher lamentar, reclamar, xingar, gritar, né? Nós estamos fazendo uma escolha nesse momento. Esse é o livre-arbítrio que está optando em não fazer algo que possa prejudicar a si e aos outros, mas sim buscando esse acolhimento divino, buscando essas forças de Deus. Então, aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. Viu? Orando com fervor e confiança.
confiança, fé. Fervor é a intensidade da oração, onde nós colocamos a nossa emoção misturada com a nossa fé, a crença de que nós estamos sim em contato com os espíritos superiores e que nós estamos sim sendo escutados. Então, isso vai nos tornar mais fortes, porque neste momento nós estamos imediatamente absorvendo energias melhores. E com esta oração, com fervor, com confiança, nós também vamos poder contar com esta bênção divina, porque Deus envia espíritos bons para nos assistir. Então, nós podemos nos sentir sozinhos, desamparados, entristecidos, desesperançados, em sofrimento por perda de alguém da família, alguém querido, ou alguma outra situação de dor, de conflito, de sofrimento. Mas no momento que nós optamos, escolhemos parar tudo que a gente está fazendo e nos dedicar a uma oração, fazer a oração com fervor, com energia, com total dedicação, entregar-se neste momento, né? Claro que isso precisa ser em recolhimento, num local isolado, onde nós podemos, nesse momento, extravasar as nossas emoções. Nós podemos fechar os olhos, fechar os ouvidos e, se gostar mais, falar, né? Ficar falando mesmo em voz. Não que os espíritos necessitem que falemos com a voz, lógico que não, porque eles percebem antes ainda as nossas intenções, os nossos pensamentos do que a voz. Mas para nós, às vezes, pode ser um pouco mais real, um pouco mais intenso. E nós não devemos ter esse pudor de não extravasar as nossas emoções neste momento em que estamos orando. Devemos fazer uma troca, sim, porque nós podemos chamar o nosso anjo da guarda, porque todos nós possuímos um anjo da guarda. E o anjo da guarda, ele está, sim, com esta tarefa em suas mãos de nos conduzir através de influências espirituais, influências nos nossos pensamentos. Ele está com esta tarefa de nos conduzir a um caminho melhor, de nos conduzir para aquilo que nós também pedimos em nossa proposta reencarnatória, para que a gente possa seguir neste caminho de Deus, no caminho do bem, deixando para trás aquilo que nós criamos em outros tempos e até nesta encarnação, como orgulho, egoísmo, inveja, tantos esses sentimentos que nos infelicitam. Então, o nosso anjo da guarda, ele sempre vai poder, por bênção divina, nos influenciar muito mais. Por isso que a oração feita com este fervor, com esta fé, certamente vai, no mesmo instante, vai nos trazer estas sensações de preenchimento, sensações de calor, sensações de alívio, de leveza, onde nós não nos tornaremos mais sozinhos, ou a infelicidade ela vai se dispersando, a alegria vai tomando conta, simplesmente ter aquela sensação de que tem algo de bom que vai acontecer. Então, estes são os pensamentos, estas são as emanações que o nosso anjo da guarda, que os espíritos superiores, eles podem nos fornecer, eles nos envolvem com essas energias sublimes, mas é necessário que nós façamos a nossa parte, é necessário que nós nos apercebamos dos nossos comportamentos errados em nossa existência, porque nós todos estamos aqui não jamais em forma de perfeição, ainda não. Estamos aqui para nos tornarmos perfectíveis, mas isso ainda vai levar várias encarnações. Então, o orgulho é de quê? Aquele que sente orgulho só pode estar enganado de si mesmo, não é? Porque o orgulho, ele é decorrente de alguém que poderia se sentir perfeito, mas a gente ainda entende que aqueles espíritos que já são mais elevados do que nós,
e que já até estão muito próximos da perfeição, estes espíritos, eles se tornam cada vez mais humildes. Aliás, uma das características da perfeição do espírito é a humildade, é a simplicidade. Então, veja só como quando nós queremos nos sentirmos superiores aos outros, na verdade nós estamos nos inferiorizando, na verdade nós estamos nos apequenando, né? Diante destas leis divinas. Então, são tantos aprendizados que nós precisamos ainda desenvolver em nós, numa sociedade em que ainda se admira certas pessoas por terem mais ou por aparentarem uma certa superioridade. No entanto, ninguém é mais do que ninguém. Nós somos todos irmãos diante de Deus, todos nós irmãos. Então, até pode ter um filho um pouquinho mais velho do que o outro, mas quando nós pensamos nisso, será que a gente não pensa que o filho mais velho, ele deveria de dar mais atenção e tomar mais cuidados com os seus filhos, com os seus irmãos mais novos? Deveria? Então, aqueles que sabem um pouco mais, aqueles que são um pouco mais, que têm um pouco mais, diante das leis divinas, eles se tornam mais responsáveis por aqueles que sabem menos, por aqueles que têm menos, por aqueles que são menos. Caso não se tenha este bom senso, caso não se desenvolva este pensamento, Deus vai trazer as oportunidades para que este aprendizado aconteça. Porque o nosso corpo físico, ele somente ampara o nosso espírito. O nosso corpo físico, ele é um instrumento do nosso espírito se manifestar. Mais ainda são as condições da matéria que nós possuímos, né? Ou melhor, então, as posses que temos. Nenhuma posse ela é adquirida sem a permissão divina. E ao contrário do que algumas pessoas acreditam, que a pessoa é extremamente maravilhosa por ter adquirido muitas posses e que só é ou foi resultado dos seus únicos esforços, nós podemos entender isso um pouco melhor, porque sabemos que existem outras pessoas que esforçam-se ainda mais e têm muito menos. No entanto, nós, conhecedores de que o espírito não morre, de que nós estamos encarnando, reencarnando sucessivamente, e existe a lei da ação e reação, mas Deus, conhecendo as nossas necessidades de aprendizado, Ele nos dá numa encarnação condições melhores, materialmente falando, para que tenhamos as experiências necessárias, mas também podemos lembrar que esta encarnação em que nós estamos em condições materiais mais favoráveis pode ser uma encarnação que apresenta maiores dificuldades para que o espírito cresça. Porque, na maioria das vezes, aqueles de nós que entramos em melhores condições materiais, nos deslumbramos tanto com as ofertas das diversões, das atividades que a matéria pode nos proporcionar, que nós não percebemos o tempo passar e vamos ocupando todo o tempo em distrações, em diversões, em atividades sociais ou tantas outras coisas, e fica de lado o compromisso que nós mesmos nos impomos ou pedimos antes mesmo da nossa encarnação. Porque esquecemos, com a ilusão da matéria, o verdadeiro objetivo da nossa encarnação aqui no plano material. O objetivo maior qual é? A evolução de nosso espírito. A evolução no sentido de nos elevarmos a Deus. De que maneira? Ora, retirando de nós forçosamente nossas tendências negativas. Então, nós podemos entender que a prece nos torna melhores porque Deus
vai nos abençoar e vai permitir com que espíritos bons possam nos acompanhar e possam nos assistir em nossas decisões, porque os espíritos bons, anjos da guarda, ele jamais poderá decidir por nós. Mesmo quando nós perguntamos, eu posso fazer isso? Ele vai dizer sim ou não. Até pode dar alguma sugestão, mas a decisão final será própria, nossa, assim como as consequências. Então, o mérito, o demérito será sempre individual. Mas, assim como um pai cuida do seu filho, mas não chega um momento que não pode tomar as decisões pelo filho, quando o filho se torna adulto, o pai pode ensinar, pode mostrar caminhos, mas não poderá decidir por ele. Então o mérito ficará ao filho, mas quando é pequeno o pai pode decidir e o mérito será também do pai. Assim o nosso anjo da guarda, sendo que nós já somos adultos, conscientes, lúcidos, o nosso anjo da guarda, ele apenas se torna um amigo que nos aconselha, sim, com toda certeza, nos assiste, nos olha, nos auxilia, nos dá a mão, nos auxilia em tantas situações em que nós necessitamos, mas ele não vai jamais decidir as coisas por nós, para que ele não fique com os méritos, porque na nossa vida nós precisamos alcançar o merecimento de receber as bênçãos divinas, precisamos alcançar o merecimento a termos menos problemas, porque dentro da lei da ação e reação, todos nós ainda estamos aqui no mundo de provas e expiações. Com isso, todos nós, durante toda a encarnação, vamos recebendo as oportunidades provacionais e expiatórias, ou seja, eu diria aqueles degraus que aparecem na frente da gente e que às vezes ele é muito alto, a gente pensa que não vai conseguir, mas nós devemos ir adiante. Então, com a fé, com a oração, com a prece, Deus vai nos auxiliar e no momento em que tivermos que dar o salto a alcançar o degrau mais alto, o nosso anjo da guarda, com a bênção divina, vai nos auxiliar. E daqui a pouco nós estaremos lá no outro degrau e poderemos vislumbrar para trás o que fomos, inferiores, mas dignos, porque a nossa caminhada deve ser sincera, deve ser honesta, a nossa caminhada deve sempre ter a intenção de fazer a vontade de Deus. Desta forma, poderemos nos olhar para trás sentindo alegria diante dos erros que nós olharmos em nós mesmos, ao nos observarmos daqui para trás, o que nós devemos fazer? Humildade. Erramos, claro, é normal, olharmos-nos para trás, percebermos os nossos erros, devemos ter alegria quando nós não erramos novamente. E temos que ter a certeza que erraremos muito ainda. E talvez neste instante estejamos errando, porque estamos em evolução. A evolução é permanente, é constante. E claro que nós podemos acelerar esta evolução, como nós podemos também frear esta evolução, a depender de nosso livre-arbítrio. Mas sempre que nós buscarmos as bênçãos de Deus através da prece, nós poderemos nos tornar melhores e assim teremos mais fé, mais alegria, porque a fé ela é alcançada, ela é desenvolvida através das observações que nós vamos fazendo, porque a mão de Deus, as bênçãos divinas, elas podem ser observadas a todo instante, basta querer ver. Então, vamos assim nos lembrarmos mais de louvar, de agradecer e de pedir a Deus as proteções, as bênçãos, mas não para adquirirmos coisas e também não tanto para a saúde do corpo físico, mas em primeiro lugar para a saúde do nosso espírito, para que nós possamos deixar para trás o ciúme, a inveja, o orgulho, o egoísmo, porque isso somente nos infelicita. Estamos aqui todos nós para aprendermos a nos darmos as mãos
e caminharmos unidos em direção à luz, em direção à felicidade, em direção ao mundo de regeneração, com todas as bênçãos que Deus, nosso grande Criador, tem a nos dar. Agradecemos a Jesus, agradecemos a você e até outro momento.